Boa tarde a todos. Hoje eu vou transmitir aos senhores a aula número 9 do Projeto Pioneiros. Eu dividi essa aula em duas partes. E eu vou começar pelo final dela, né? É um material de um reverendíssimo chamado Yamamoto. E é um material de dezembro de 1976. Meixo Sama, sua natureza divina e sua natureza humana. Uno com Deus. Conhecendo a vida de Meixo Sama, como eu conheci, através dos fatos, pude ver que ele nunca orava a Deus e também não pensava como um ser humano para realinhar alguma tarefa, algum serviço de Deus. Pude notar, através da vida diária de Meixo Sama, que ele sempre atuava nesse nível, nessa condição de real união com Deus. Dessa forma, é que a messiânica tem os ensinamentos que hoje conhecemos, ensinamentos da verdade e que constitui diretriz para a nossa vida. Meixo Sama sempre dizia que Deus é luz e o espírito da palavra é Deus. Assim, os seus ensinamentos, as palavras escritas, seu pensamento, suas ações tornaram-se todas elas na luz da salvação. Essa luz que tantos milagres fazem em nossa vida, que tantos milagres fazem em nossa igreja. Pude observar no convívio com Meixo Sama sua vida milagrosa, todas as suas ações, todas as palavras de Meixo Sama e todo o pensamento estavam sempre baseados naquele estado de perfeita união com Deus, ou, em outras palavras, naquele alto estado espiritual de iluminação, Kenshin Jitsu. E desse nível espiritual, ele verdadeiramente dava prosseguimento às obras de salvação. Assim, Meixo Sama vivia envolto pelos milagres e em sua vida diária sempre existia uma aura de sublimidade e serenidade, muitas vezes incompreensível a um humilde servidor como eu. Ele sempre dizia: estou envolvido pelo milagre, amando a humanidade. A seguir, desejo falar a respeito da natureza humana de Meixo Sama. Muitas são as pessoas que, analisando Meixo Sama, diziam que ele não era uma pessoa restrita ao nosso âmbito normal, apesar de agir de modo assim aparentar. Na minha observação, embora pequena e sem talvez a menor importância, sempre pude notar que Meixo Sama não dava mostras de sua divindade e sempre evitara impor respeito por atitudes, sempre agindo como uma pessoa comum, uma normalíssima pessoa do povo. Apesar disso, ele era rico em sentimentos. Esses sentimentos que todos nós temos e de onde vieram essas qualidades, esses sentimentos que ele possuía como qualquer ser humano, de onde vieram? Penso que vieram através da sua experiência com a vida, porque, como os senhores sabem, ele teve todas as dores, as alegrias, todas as tristezas e todo o sofrimento que passa um ser humano. Passou por tudo aquilo que o ser humano poderia ter passado. Como já disse, Meixo Sama possuía, na verdade, essa tal espiritualidade, mas fazia questão de não mostrá-la e até evitava que olhassem como um Deus vivo. Ele sempre evitava isso. Não gostava que tivessem esse temor ou respeito para com ele. Seu espírito era bastante aberto, livre e acessível a todos. As pessoas que o admiravam não eram poucas, mas admiravam não tanto pelo aspecto da sua espiritualidade, pois ele as atraía pela sua simpatia, pela sua simplicidade, pelo seu amor e principalmente pelo calor humano que irradiava todos os que dele se acercavam, cativando-os. Apesar de fazer esforço para proceder como uma pessoa normal, comum, o que pude notar é que, realmente, através dessa aparência, ele possuía uma altura incalculável para mim. Tinha tanta nobreza que inspirava confiança, respeito e o mais profundo amor. Era alto, o seu critério de análise, de ver até a essência das coisas, e apesar dessa aparente normalidade, sua humildade era tão genuína como jamais vi em outro ser humano.
Ele também era também dotado de um espírito de justiça incomum, e a sua atitude era sempre no sentido de dar felicidade a outras pessoas. Não gostava de lamentações, de coisas negativas, sempre demonstrando espírito pacífico, voltado em proporcionar alegria a todas as pessoas. Bicho Sama sempre fazia uma espécie de autocrítica. Seu passatempo, seu hobby era alegrar, fazer os outros felizes, e não conseguia ficar indiferente ou parado, sem nada a fazer. Ao ver ou ouvir que outras pessoas estavam sofrendo, quando via alguém sofrendo, tinha que fazer alguma coisa, mexer-se. Dizia: quando vejo alguém sofrendo, parece que eu é que estou sofrendo. Igualmente, quando via uma pessoa feliz, ficava também todo feliz. E dizia: essa minha característica, essa maneira de ser, me foi concedida por Deus. Meixo Sama estava sempre atento, vendo se alguém sofria, se alguém estava triste. Era uma das suas grandes virtudes. Apesar de sua vida tarefada, para ele, como disse, convergiam todos os testemunhos e experiências de fé. Havia um horário estabelecido exclusivamente para ter esses testemunhos, e me parecia que isso o comprazia. Esperava ansiosamente passar a vista nos testemunhos que lhe chegavam às mãos. Vi muitas e muitas vezes, em ocasiões como essas, Meixo Sama deparando com um testemunho que descrevia uma determinada situação. Ao aquilatar o sofrimento e o esforço feito para ultrapassá-la através do recebimento do jorei, sua face se fechara até as lágrimas, parecendo integralmente vivenciar aquela experiência. Por essas atividades, esse proceder de Meixo Sama, sentiu o quanto ele era pessoa realmente humana, cheio de carinho e sentimentos nobres, que não podia deixar de sentir o sofrimento das pessoas. Esse sofrimento ele o tomava como se fosse seu próprio sofrimento. Observando todas essas coisas, pude sentir que Meixo Sama tinha um impulso natural, que não o permitia ficar olhando o sofrimento alheio sem nada fazer. Como já disse muitas vezes, ele fazia da alegria alheia a sua alegria e do sofrimento alheio o seu sofrimento. Seu sentimento nobre trouxe luz a todos e toda a sua vida estava ligada à atividade da salvação do mundo. Dessa maneira é que ele viveu toda a sua vida entre nós. Meixo Sama não respeitava as pessoas apenas pelo seu amor, pelo grande amor que ele possuía. Quando alguém se aproximava, ele sempre via através dessa pessoa a vontade de Deus e ao enviá-la, e fazia questão de dar o máximo de consideração e respeito a cada um. E não era só isso. Todas as pessoas, todos os membros que iam à igreja, ele observava atentamente pensando: de que forma posso fazer essa pessoa feliz? De que forma posso satisfazer a essa pessoa e fazer com que, nesse estado de satisfação, ela retorne ao seu lar? Assim era a vida de Meixo Sama. Há um provérbio que diz: tempo é dinheiro. Mas, se tratando de Meixo Sama, eu posso afirmar: tempo é salvação. A salvação se fazia através do seu amor, da sua sinceridade, no executar a vontade divina, que o fazia levar, através desse amor, essa sinceridade, a luz que conduzia as pessoas ao caminho da salvação. Dedicou-se de corpo e alma à obra divina, e ao término de sua atividade física, aqui entre nós, Meixo Sama ascendeu em fevereiro de 55. Para que possamos elevar nossa fé, temos que tomar a figura de Meixo Sama como exemplo de fé, de conduta, de vida. Isso é realmente o que precisamos fazer de todo o coração, com toda a dedicação, porque conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo que verdadeiramente poderemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor. Na participação na obra divina de fazer a felicidade do próximo está o caminho de elevação da fé. Esse é um relato de um reverendíssimo que dedicou com Meixo Sama, né? E é interessante, né, como a gente vê a postura dele. Como Meixo Sama era diferente, né? A alegria que ele sentia, a emoção que ele sentia quando recebia os relatos de fé. A alegria do membro, do frequentador, não importa, era a alegria dele. E o sofrimento da pessoa, ele também pegava para... Ele sentia esse sofrimento também.
É interessante porque hoje de manhã estávamos atendendo uma pessoa e ele relatando, né, que o relato de graça que uma pessoa teve e ao relatar por um ministro que não é daqui, a pessoa nem atenção deu, nem como se fosse uma coisa comum, mas ao falar do donativo, que era uma graça financeira, a pessoa não se preocupou em saber se a pessoa estava bem, de saúde, nada. Só queria saber quanto ela iria oferecer. Então a gente vê que as pessoas, os valores na fé estão se perdendo. Estão se perdendo. Outro dia, pessoas estavam criticando o Papa, porque ele anda de carro de forma simples, anda num Papa móvel, uma de coisa e tal. Mas ninguém critica, por exemplo, quem anda, alguns líderes religiosos que andam em jatos particulares, que ficam em hotéis 5 estrelas, né, para levar a palavra de Deus. Meixo Sama era muito simples. Nós, servidores de Meixo Sama, membros, ministros, reverendos, não importa de qual linha religiosa que seja, temos que seguir o exemplo de Meixo Sama. Se nós lermos os relatos desses pioneiros, desses reverendos antigos, e também, se ao lermos os relatos da Sandai Sama, filha de Meixo Sama, de Nandai Sama, vemos como Meixo Sama era. Se Meixo Sama era assim, por que nós também não somos? Por que não compartilhar as alegrias e tristezas como se fossem nossas? Tem muitos ministros reverendos com grandes sofrimentos. São filhos doentes, filhos em estado terminal. Isso é para se pensar. Porque hoje são com eles, amanhã pode ser com a gente. Quando alguém te procura com sofrimento, ela quer uma palavra amiga, ela quer ser acolhida. E esse acolhimento tem que ser feito com muito amor. Porque lá na frente, eu também posso vir a precisar desse mesmo acolhimento. Desse mesmo acolhimento. Eu me lembro, quando eu estava no Jorei Center, Parque São Lucas, eu nem ministro eu era ainda. Tinha uma senhora, Dona Maria José, nem sei se está viva. Ela morava numa casa simples, num quarto e cozinha. Ia na igreja todo dia, recebeu o Ricardo. Na época ela não tinha o valor do donativo, eu disse para ela que ela ia receber o Ricardo, que o dinheiro donativo ia aparecer. E apareceu, porque ela ganhava um salário mínimo na época. Mas tem que pagar o aluguel dela, se manter. E um dia ela foi conversar comigo. Ela disse assim, sabe, meu marido morreu há muitos anos. Ele era contador de uma grande empresa. E ele tinha um seguro de vida. E esse seguro está na justiça. Vai estar para sair a sentença. E eu perguntei, e ela falou assim, eu gostaria muito de oferecer esse valor do seguro de vida como gratidão a Meixo Sama. E eu perguntei na época para ela assim, quanto é esse seguro, dona Maria José? Ela falou 300 mil reais. Era muito dinheiro. Isso em 98, se não me engano. Então eu falei para ela assim, não vamos fazer assim, dona Maria José. Ela era sozinha, ela não tinha filho, não tinha ninguém. Eu falei, nós vamos fazer igual a Meixo Sama ensina. Só recebendo esse seguro, vamos fazer assim. Primeira coisa, vamos comprar uma casa para a senhora? A senhora vive de aluguel. A senhora paga aluguel. Vamos primeiro comprar uma casa para a senhora. Depois, vamos abrir uma conta para a senhora, uma poupança, para a senhora poder ter um dinheirinho lá para render para a senhora ter numa emergência, ter um dinheirinho. E a terceira parte vamos oferecer assim, como gratidão. Porque eu nunca quero ser acusado de ter explorado a sua fé. Eu nunca quero ser acusado de ter usado do seu sentimento para explorar em nome da fé. E assim foi. Né? E assim foi. Eu fui massacrado pelos meus superiores na época. Né? Mas não por isso, porque eu contei uma outra história.
E toda vez que tinha alguma reunião, vinham atrás de mim querendo saber quando que ia sair o dinheiro. Nunca saiu. Pelo menos enquanto eu estive lá. Se tem uma coisa que a gente nessa vida missionária aprende, é respeitar o exemplo de Meixo Sama. Meixo Sama não criou uma obra tão grandiosa quanto esta para ser uma obra mercantilista, para ser uma obra exploradora da boa-fé dos membros. Tudo que foi construído foi por amor e dedicação. Se as pessoas querem fazer um donativo, elas vêm à igreja e o fazem. Muitas pessoas fazem donativos, por exemplo, para cá, pela internet, mas todo o valor que entra, a gente coloca no altar, imprime e coloca no altar para receber oração, mesmo que seja anônimo. Mas Deus sabe quem fez. Então eu fico pensando assim, se nós queremos salvar a humanidade, será que a gente tem condição, se nós fôssemos fazer uma análise fria e calculista, se eu fosse uma pessoa em estado de sofrimento, eu procuraria a mim mesmo, se eu for, por exemplo, o Dorival, vai procurar o reverendo Dorival para ter uma orientação? O Dorival vai confiar na orientação do reverendo Dorival? Não é? Será que nós somos um espelho vivo de Meixo Sama? Outro dia eu estava conversando com o Daniel White e ele falando, né, como você foi atacado, como você foi isso, foi aquilo. Quando o Daniel vir aqui, eu vou fazer uma live com ele, aí eu vou contar o que aconteceu. Porque assim, o Sama foi preso, acusado de muita coisa. Muitos membros na época se afastaram, mas muitos membros ficaram do lado. Quando nós abrimos a arte de Jorei, poderia termos esse mesmo medo, né? Poxa, vão me acusar de tanta coisa, e agora, como é que vai ser? Mas a arte de Jorei não é do reverendo Dorival. A arte de Jorei é de Meixo Sama. Eu falei ontem aqui para uma pessoa, a nossa missão aqui é apenas uma, estruturar a igreja para a geração que virá. Talvez não sejamos nós as pessoas que vai levar essa obra lá para frente, que vai ver a igreja grande. Talvez sejam outra geração. Mas uma coisa eu tenho certeza, enquanto eu for vivo, eu tenho que fazer o meu melhor. Olhando, cada vez que eu leio esse material de Meixo Sama, como ele sofreu. E aqui ele fala também sobre a essência de Meixo Sama. Eu também repito que anos atrás eu fiquei pesquisando durante 4 anos para tentar descobrir a essência de Meixo Sama. Que ele sofreu tanto, passou por tanta coisa e nunca saiu do seu foco. E eu só fui descobrir isso aí ao ler uma outra orientação, um livro de um outro reverendo pioneiro também, onde fala que depois que ele parou, ele também buscava a essência de Meixo Sama, e quando ele parou de buscar a essência dele no mundo divino e começou a enxergá-lo como um ser humano, foi quando ele encontrou a essência de Meixo Sama. Porque o mundo divino para nós era inatingível. Então foi um momento grandioso, onde me deu um clarão enorme. E eu realmente só fui entender a divindade de Meixo Sama, a essência de Meixo Sama, quando eu comecei a olhá-lo como um Meixo Sama, como um homem. Aí sim eu entendi a divindade dele e descobri que a essência de Meixo Sama era o amor pleno. E esse amor pleno não envolve a parte carnal, é um amor de almas, é amor pelo ser humano, né? E nessa busca toda, eu sempre queria saber assim, Meixo Sama, o que o senhor deseja de mim? Meixo Sama, o que o senhor deseja de nós? Meixo Sama, como é que eu posso ser útil para alguém? Né? E aqui no relato desse reverendo ele fala, né? Que Meixo Sama pensava assim, de que forma posso fazer essa pessoa feliz? De que forma posso satisfazer essa pessoa e fazer com que nesse estado de satisfação ela retorne ao seu lar? Né? Para Meixo Sama, tempo é salvação, na visão desse reverendo.
E a salvação se fazia através do seu amor e a sua sinceridade, no executar a vontade divina que o fazia levar através desse amor, essa sinceridade, a luz que conduzia as pessoas ao caminho da salvação. Nós temos uma grande responsabilidade, imensa responsabilidade. Hoje, agora há pouco, uma pessoa pediu amizade aqui no Facebook do Paraná. E eu fui, o tempo de aceitar, ela já me chamou em vídeo, conversando um senhor japonês que vai vir para São Paulo. Ele é da Tenrikyo. E ele disse que vai mudar para cá e gostaria muito de servir aqui na Arte Jorei, quer fazer aula, quer conhecer mais e aprofundar. E antes disso ele ligou, ele pensou que ligou para cá, ligou para um outro local, uma outra igreja. Palavras dele: fui muito mal atendido. E quando eu disse que eu estava indo para São Paulo, porque eu gostaria de conhecer a Arte de Jorei, a pessoa ouviu impropérios no telefone, falaram muito mal da gente, ataques e tudo mais. E depois ele conversando comigo, ele viu e falou assim: poxa, não é nada disso que eu estou vendo, que eu estou ouvindo. Quando as pessoas ligam para cá e pedem Jorei, tem algum lugar aqui perto que eu possa visitar Jorei, façonha da arte? Jorei não tem, mas tem da igreja tal, da igreja tal. Pode ir lá receber Jorei. Nunca indicamos ninguém, ou não indicamos, com ataques. Lógico, indicamos igrejas sérias. Né? Então, assim, esse material do reverendíssimo Yamamoto é muito rico. Não vamos confundir com o reverendo Yamamoto, que nós convivemos na sede central, foi vice-presidente da Igreja Messiânica Mundial. Esse reverendíssimo é outro. Né? Quando ele diz aqui, Meixo Sama sempre dizia que Deus é luz e o Espírito da palavra é Deus. Tudo que falarmos, como agirmos, nossa postura, nosso sentimento, nossas atitudes, não se esqueçam, Meixo Sama está do nosso lado. Se eu agir com mentira, com falsidade, com egocentrismo, com arrogância, com prepotência, usando o nome de Meixo Sama para ganhar favores, para tirar vantagem, já sabe que o caminho vai ser trevoso. Não se esqueçam que esse ano é um ano de grande colheita, né? De acerto de contas. Então temos que estar preparados para isso. Muito obrigado a todos. E uma ótima tarde, uma ótima missão.